Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula e na aula anterior nós começamos a trabalhar na parte de isomeria geométrica e como alguns de vocês solicitaram, hoje eu estou trazendo aqui algumas questões da lista que a gente passou para vocês e algumas questões do Enem também para a gente poder fixar melhor essa parte da isomeria geométrica. Então eu vou começar aqui pela questão número 2 da nossa atividade. A pergunta é bem simples, bem direta, que diz assim: qual dos compostos abaixo apresenta isomeria geométrica cis-trans? Bem, o que acontece? Como nós dissemos, as isomerias espaciais, elas não precisam necessariamente de uma comparação. Eu tenho que olhar se o composto tem ou não as características necessárias para esse tipo de isomeria. Nós mostramos na videoaula anterior que a isomeria geométrica está pautada basicamente em duas coisas. Ou o composto vai ter vai ter a presença de ligações duplas, que pode ser uma ou mais ligações, ou então vou ter uma cadeia cíclica. Lembrando que essa cadeia cíclica ela não pode ser aromática. Beleza? Então o que acontece? Quando eu olho aqui para os meus compostos, para as minhas opções, o que eu estou percebendo? Que de cara logo eu já posso descartar um. Quem? A letra E, que é o pentano. Paulo, por que eu posso descartar logo o pentano? Porque, pessoal, ele nem tem ligação dupla e nem é cíclica. Então aqui eu já descartei. Certo? Vamos analisar agora as outras estruturas e ver aí o que eu tenho como opção. O primeiro composto é o pent2N. Então nós vamos desenhar a estrutura. Vamos lá. Pent são 5 carbonos. Vamos lá, vamos começar aqui. 5 carbonos. Então vamos botar 1, 2, 3, 4, 5. Esse número 2 está dizendo que a ligação dupla é no carbono 2. Então, como eu estou desenhando no composto, eu posso simplesmente fazer a numeração de onde eu quiser, desde que eu parta de uma das extremidades. Então, aqui o número 1, número 2, 3, 4, 5. Vamos botar então a nossa ligação dupla aqui. Beleza? Pronto. Feito isso, a gente pode colocar ou não os hidrogênios, não vai fazer muita diferença, mas vamos colocar. Aqui são 3, aqui são 2, aqui só pega 1, aqui só pega 1, e aqui são 3. Então, o que nós dissemos na aula anterior? Que um composto vai ter isomeria geométrica quando inicialmente ele tem essas duas condições. E a segunda condição é qual? Primeiro, nós vamos destacar aqui onde está a ligação dupla, que no caso são nesses dois carbonos aqui, entre os carbonos 2 e 3. Beleza? Muito bem. O que mais? A regra que a gente colocou, pessoal, é a seguinte. É que quando eu destaco esses compostos, eu vou olhar os grupos que estão ligados a ele. Então, no caso do carbono 2, eu tenho aqui um CH3 e um H. Qual é a regrinha? Que esse grupo e esse precisam ser diferentes. Eles são diferentes aqui? São diferentes. Então, desse lado aqui, tá beleza. Do outro lado, eu vou fazer a mesma observação. No carbono 3, quem é que está ligado a ele? Tem esse grupo aqui e tem um H. De novo, esse grupo e esse são diferentes? São diferentes. Então, o nosso primeiro composto, que é a letra A, ele satisfaz a condição. Ele tem a ligação dupla e os grupos aqui que estão conectados são grupos diferentes. Então, uma possível resposta é a letra A. Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, eu tenho quase a mesma coisa, só que em vez de pent 2N, é pent 1N. Então, eu vou ter de novo 5 carbonos. E agora, a ligação dupla estando no primeiro carbono. Lembrando novamente, eu estou desenhando a estrutura, eu posso fazer a numeração de qualquer uma das extremidades. Beleza? Vamos botar agora os hidrogênios. Aqui são 2, aqui 2, aqui 1. E aqui, por uma questão didática, eu sei que são 2 hidrogênios. Eu vou botar eles separados. Então, aqui para cima e outro aqui para baixo. Você já vai entender por quê. Beleza. De novo, vamos focar aqui na ligação dupla. Certo? E aí, pessoal, o que a gente pode perceber agora? Vamos fazer a mesma análise. Vamos analisar quem está ligado no carbono 1. Eu tenho um H e tenho outro H.
Galera, olha o que é que acontece. Diferentemente da letra A, que os grupos que estavam ligados aos carbonos eram diferentes, esse grupo e esse são iguais. Então, isso já invalida a minha estrutura. Paulo, você nem vai olhar do outro lado? Não, não precisa. Porque esses dois grupos aqui sendo iguais, a isomeria geométrica ela já não existe. Então, a letra B ela já está descartada. Vamos agora para a letra C. Na letra C, o que é que nós temos? Nós temos um ciclobutano. Então, um ciclo é um composto de cadeia fechada com 4 carbonos. A primeira condição está satisfeita. Cíclica. Beleza. Vamos botar agora os hidrogênios. H2, H2. E aqui embaixo, de novo, só por questão didática, eu vou colocar eles separados. Beleza? O que acontece? A primeira condição está satisfeita, a cadeia cíclica. Mas olha o que acontece. Fazendo de novo a mesma análise, eu vou escolher esses dois carbonos aqui de baixo. Paulo, por que você está escolhendo esse carbono de baixo? Por uma questão pessoal, porque eles são todos iguais. Então eu poderia escolher esse com esse, eu poderia escolher esse com esse. Qualquer um deles ia ser o mesmo, ia ter o mesmo comportamento, porque todos eles são H2. E é exatamente onde eu quero chegar. Olha só. Hidrogênio e hidrogênio. O mesmo caso dali. Esse grupo é igual. E para piorar a situação, né? Do outro lado também. Não que precise ter repetição dos dois lados. Vocês viram aqui que repetiu só de um lado. E mesmo assim eu já descartei. Aqui, pessoal, é pior ainda. Como eu disse, a repetição acontece dos dois lados. Portanto, a letra C também está descartada. Vamos olhar agora a letra D e a última. Porque a letra E, como nós já dissemos, nós já descartamos. É 1,2 dimetil ciclobutano. Então, eu vou ter um ciclobutano de novo. Beleza? Uma estrutura com 4 carbonos. Uma estrutura cíclica de 4 carbonos. Só que agora, o que é que vai acontecer? Vamos botar aqui os hidrogênios. Eu vou ter 1,2 dimetil. Então, eu vou ter um radical metil. Novamente chamando isso aqui de carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Eu vou ter no carbono 1 um metil, que é um CH3. E vou ter um metil no carbono 2, CH3. Beleza? Pronto. Tá aqui então a estrutura do nosso composto. E para completar, bota o hidrogênio. Certo? Então, repetindo aqui, ó, 4 carbonos no ciclo, um metil em cada carbono aqui, número 1 e 2 de metil. Tranquilo? Vamos analisar agora? Vamos. O que acontece? Do lado de cá, nós temos um H e um CH3. São diferentes esses grupos? São diferentes. Beleza. Do lado esquerdo está tudo ok. Do lado direito, o que é que eu tenho? H e CH3. Esse grupo e esse é diferente? É diferente. Olha aqui novamente, então, quando eu analiso esses dois carbonos, eu vou ter, mais uma vez, a questão do cis e trans. Então, aqui nós temos uma outra opção, certo? Então, aqui no caso dessa segunda questão, nós temos como resposta a letra A e a letra D. Aí você pergunta assim, Paulo, essa questão tem duas opções de resposta? Pessoal, prestem atenção. No caso aqui, eu tenho a letra A, que tem condição de ter isomeria geométrica, e tenho a letra D, que também tem condição de ter isomeria geométrica. Alguns livros, alguns autores mencionam que para a isomeria cis-trans, que a gente sabe que tem isomeria cis-trans e tem EZ. Para a isomeria cis-trans, é obrigatório que haja repetição dos dois lados. Tipo, H aqui e H aqui, CH3 aqui, CH3 aqui. Coisa que não acontece aqui. Aqui só repetiu o H. Aqui em cima está diferente. Então, para alguns autores, essa letra A aqui é uma isomeria geométrica? É. Mas não é do tipo cis-trans. Então, aqui como gabarito final, nós vamos marcar a letra D. Ok? Muito bem. E essa é a primeira questão. Lembrando que aqui nós analisamos tanto a isomeria geométrica, mas também tem que lembrar do caso do cis e trans.
Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos passar para uma próxima questão. Aí eu peguei essa outra questãozinha aqui, que é uma questão do Enem de 2018. Tá certo? Então vamos lá, ó. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores, sem a necessidade de componentes mecânicos. Aquele contexto lá do Enem, etc, coisa e tal e tal e tal. Então vamos direto para o ponto, que é onde a gente quer chegar, né? Aqui eu tenho a estrutura dos dois compostos mencionados, certo? Que ele vai dizer assim: exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de ânsio-benzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Tudo bem. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promove o movimento observado. Então, o que é que ele está mostrando aqui? Tem a cadeia do polímero, beleza? Aqui ele colocou na legenda hidrogênio, carbono e nitrogênio, certo? E aqui ele ampliou um pedaço aqui da estrutura, tanto desse aqui como desse. Então, o que é que a gente observa? Que nesse primeiro caso aqui, é como se a ligação tivesse, né, uma inclinação. Quando eu comparo com essa daqui, que ela está mais linear, certo? Repito, ele diz que isso acontece mediante a incidência de um determinado comprimento de onda sobre os compostos, que é exatamente isso aqui, ó, 365 nanômetro, 420 nanômetros seria o comprimento de onda da luz incidida sobre o composto. Aí o que é que ele pergunta no meio dessa bagunça toda aqui? O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do quê? Ou seja, ele está perguntando para a gente o porquê que acontece essa rotação aqui, quando se incide um determinado comprimento de onda. Muito bem. A primeira coisa que eu quero destacar, eu não sei se está muito visível para vocês, que a imagem realmente ela está um pouquinho ruim, é o fato de ter uma ligação dupla aqui, ó. Tem uma ligação dupla aqui, pela coloração entre dois nitrogênios, beleza? Mas vamos lá. Tem uma ligação dupla aqui. Aí vamos entender agora o que é que está acontecendo. Se eu tenho uma ligação dupla, a primeira coisa que eu vou pensar é numa isomeria. Nesse caso, de que tipo? Percebam que esse composto e esse são o mesmo. Então, pessoal, eu já vou descartar aqui qualquer tipo de isomeria plana, porque ele não está fazendo comparação de uma estrutura com outra. Ele está simplesmente dizendo que um composto, quando recebe incidência de luz num determinado comprimento de onda, sofre uma, entre aspas, transformação. Correto? Então eu já descarto qualquer tipo de isomeria, né, plana. Ou seja, eu já estou descartando, por exemplo, a letra C, que fala em tautomerização, certo? Vamos para frente. O que as outras alternativas dizem? A letra A diz movimento vibracional dos átomos que leva a encurtamento e relaxação das ligações. Isso me parece um tanto quanto estranho, né? Meio sem pé nem cabeça. Vamos lá. Letra B. Isomerização da ligação ou das ligações N-dupla-N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a forma trans. Então, peraí. O que é que a gente está percebendo quando a gente olha para essas, né, extremidades aqui? Porque, pelo que vocês podem perceber, há um encurtamento, certo? Porque lá em cima ele diz o que? Olha aqui. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício. Então aqui é como se a molécula tivesse servindo tipo de ponte, com uma conexão entre a base e a lâmina. Então perceba que quando a molécula sofre essa transformação, por assim dizer, a molécula puxa a lâmina, a molécula do polímero, fazendo com que ele sofra esse processo de deflexão aqui, certo? Então, aí onde ele vem dizendo que,
ocorre uma isomerização das ligações, sendo que a forma cis do polímero é mais compacta do que a trans. Bem, vamos por partes. Primeiro, será que tem isomeria cis-trans nesse negócio? Vamos ver. Aqui eu tenho 2 N's, certo? Como eu tenho 2 N's, o que é que vai acontecer? Aqui eu estou observando o que? Se eu fizesse aqui, no caso, a divisão de planos, como a gente fez nas aulas anteriores, vamos passar um traço aqui. Beleza? Olha o que é que eu vou observar, pessoal. Que as duas estruturas, as duas moléculas que são semelhantes, estão em planos o quê? Diferentes. Paulo, eu não estou entendendo isso. Vamos fazer o mesmo processo aqui. Onde foi que eu passei o traço? Eu passei dividindo aqui, tipo na ligação dupla. Paralela à ligação dupla. Por cima da ligação dupla. Se eu fizer esse mesmo processo aqui, olha o que é que eu estou observando agora. Que as duas moléculas estão do mesmo lado do plano. Beleza? Se elas estão do mesmo lado do plano, o que é que eu estou dizendo, então? Que essa estrutura aqui é a estrutura cis. E que essa outra estrutura aqui é a estrutura trans. Aí eu volto para a minha alternativa. A isomerização das ligações do nitrogênio, sendo que a forma cis do polímero é mais compacta do que a trans. Por que a forma cis é mais compacta? Repito, observe a posição da lâmina, ela foi encurtada. Então é como se a estrutura na sua forma cis fosse mais econômica, ou economizasse mais espaço, fazendo com que essa lâmina descesse um pouquinho aqui, certo? Então provavelmente a nossa resposta é a letra B, certo? É o que explica a transformação, entre aspas, né, do primeiro desenho para o segundo desenho. Beleza? Muito bem. Voltando aqui, o nosso próximo exemplo é uma questão ainda do Enem, certo? Também do Enem, de 2016, que diz o seguinte: os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Está aqui a estrutura do bombicol. O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Eu tenho vários exemplos aqui das substâncias. Os insetos, que elas são utilizadas para o controle, e onde eles são encontrados no caso, certo? Aí, pessoal, o que é que acontece? A pergunta aqui agora é a seguinte: considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentado pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle de qual inseto? Bem, a primeira coisa, Paulo, o que é estereoisomeria? É só um nome bonito, pessoal, para isomeria espacial, ou seja, para os casos de isomeria geométrica e isomeria óptica. Beleza? Vamos olhar ali para cima para o bombicol. Nós não trabalhamos ainda isomeria óptica, mas para essa questão aqui a gente vai conseguir analisar sem ter muitos danos em relação a isso. Por quê? Porque nesse caso aqui nós já vamos ver de cara, ou já vamos identificar de cara, presença de ligações duplas. O que nos leva a pensar o quê? Que nós vamos ter uma isomeria geométrica. Mas será que existe realmente? Bem, vamos botar aqui os carbonos. Eu não preciso botar os carbonos não, tá? Aqui é uma questão só para analisar melhor. Temos duas ligações duplas. Será que existe realmente a isomeria? Bem, além dos carbonos, nós sabemos que para cá tem mais carbonos, que eu vou colocar aqui uma outra caneta para ficar melhor. E além disso, o que é que acontece? Nesses carbonos, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar também um hidrogênio. Porque só tem 3 ligações, né? Então vamos completar aqui com os hidrogênios. Vamos lá. H aqui. H aqui. Beleza. Pronto. O que acontece então? Qual é a regra que nós dissemos? Presença de ligação dupla nós temos. E vamos analisar os grupos.
olha o que é que acontece. Aqui no caso, eu tenho nesse carbono esse grupo aqui e um H. Esse grupo e esse são diferentes? São diferentes. Do outro lado, o que é que eu tenho? Prestem atenção. Do outro lado, o que é que eu tenho? Eu tenho o H e todo o restante do composto, que eu não vou circular porque senão vai ficar muito bagunçado. Mas entenda que nesse carbono aqui eu tenho o H e todo o restante, que são diferentes. Então eu já vi que nessa ligação dupla aqui existe isomeria geométrica. Então eu não precisaria analisar a outra. Mas vamos fazer mesmo assim a análise? De novo, o que é que tem nesse carbono? Para cima tem toda essa estrutura e para baixo tem um H, que é diferente de tudo isso aqui. Do outro lado, o que é que nós temos? Nós temos novamente um H e olha só toda essa estrutura aqui. Ou seja, de novo eu tenho grupos diferentes, tendo portanto isomeria geométrica nas duas ligações. Mas como eu disse, isso não é obrigatório. Beleza? Então eu já sei o que? Que no bombicol a isomeria é do tipo geométrica. A isomeria ou a estereoisomeria, como a questão mesmo chamou, só para complicar a nossa vida. Então o que a questão quer é, entre os compostos, aquele que tem a mesma característica do bombicol. Esse aqui, ó, vamos por partes. Esse aqui já está descartado. Por quê? Porque nem tem ligação dupla entre carbono, nem tem cadeia fechada. A mesma coisa para esse cara aqui. Também está fora. E a mesma coisa para esse cara aqui, que também não tem ligação dupla. Ficou, portanto, esse e esse, o terceiro e o quinto. O terceiro, olha o que é que acontece. Eu vou analisar só esse carbono aqui, eu espero que esteja ficando visível para vocês. Olha esse carinha aqui, tem a ligação dupla, né, nos dois carbonos. Mas, o que que acontece? Aqui para cima, o que é que eu tenho? Um CH3. E aqui para baixo, o que é que eu tenho? Um CH3. É aí que está o problema. Quando eu analiso esses dois grupos, ó, esse grupo com esse, o que que acontece? Os dois são iguais. Se os grupos são iguais, a isomeria já não existe. Então, descartados os 4 primeiros, fica somente o último, que corresponde à letra E. Paulo, onde é que está a isomeria geométrica da letra E? Bem, pessoal, analisando aqui superficialmente, você pode fazer essa análise com mais calma depois, as 3 ligações vão ter isomeria. Repito, não é obrigatório ter nas 3. Se eu tiver em apenas uma delas, já é o suficiente. Certo? Muito bem. Eu espero ter esclarecido mais dúvidas aí de vocês, certo? E na próxima aula a gente continua vendo a parte aí de isomeria óptica. No mais, muito obrigado pela atenção. Quem gostou do vídeo, quiser deixar um gostei no vídeo, se quiser indicar para alguém, você indica, compartilhe com quem está se preparando, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.